A paz do Senhor, irmãos, graças e paz a outros, a paz de Deus para outros, não é? Vamos falar Shalom Adonai. Primeiro eu quero agradecer as pessoas que têm acompanhado esse canal, e esse vídeo aqui é um react que o pastor Lamartine Pozella, ele postou. Vamos lá. Qual que é a intenção aqui? Muitas das coisas que a gente já aprendeu e já ouviu, e são doutrinas, na maioria das vezes, baseadas em um verso. E, na verdade, não é esse o propósito do ensino. O ensino ele tem que ser texto e contexto, ok? Então vamos lá. Nos alerta. A volta de Cristo não será anunciada com antecedência. Primeira coisa, o que Jesus ele mais deixou na Bíblia foi sinais da sua vinda. O que Jesus mais deixou na Bíblia foi anúncio, tá? Mateus 24. Mateus 24. Vamos ver aqui, verso 4. Olha o sinal que Jesus deixou, Mateus 24, 4. E lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Tá? A gente não tem só apenas esse texto, temos também Daniel 2, 34. Então, dizer que a vinda de Jesus será algo não avisado, será algo não esperado, não é verdade. Jesus deixou sim sinais. Vamos a seguir. Não haverá contagem regressiva. Será de repente, num abrir e fechar de olhos. Duas coisas que ele falou aqui. Não haverá contagem regressiva. Há sim uma contagem regressiva, porque a Bíblia diz que é semelhante a dores de parto. A dores de parto ela tem uma contagem regressiva. A pessoa começa a sentir dores, conforme as dores elas vão ficando, vai havendo um intervalo menor entre uma e outra, é sinal de que essa criança ela vai nascer. Então é sim uma contagem regressiva. Em relação ao abrir e fechar de olhos, isso aqui é muito interessante. Ele está dizendo que a vinda do Senhor é num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15, 51. Vamos ler o 50 também, para contextualizar? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Paulo está fazendo um paralelo, uma comparação, ou melhor, uma distinção entre aquilo que é carne e aquilo que é espírito, tá? Ele está dizendo que esse nosso corpo corruptível não vai herdar um corpo incorruptível, tá? Ele fala assim, ó: Eis vos digo um mistério. Nem todos dormiremos ou nem todos morreremos, mas seremos todos transformados num momento. O que ele está dizendo aqui? Que essa transformação, você não vai ser como uma lagarta que entra num casulo e demora um período para ser transformado. Não. Essa transformação é num momento. Um momento que vai ser uma fração de segundos, ou seja, é num abrir e fechar de olhos. São milésimos, tá? Então, o texto ele não fala da vinda de Jesus, o texto ele não fala de arrebatamento, o texto fala única e exclusivamente a respeito da transformação do corpo. É a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos, tá? Então,
Esse abrir e fechar de olhos não se refere à vinda do Senhor. Mais uma coisa que ele falou aqui. Jesus diz que virá como ladrão da noite, não para assustar. Tá? Jesus virá como um ladrão da noite, tá? Ladrão da noite para quem? Para a igreja? De maneira nenhuma. Por quê? Porque em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5 e verso de número 4. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar do primeiro para contextualizar. Irmãos, relativamente aos tempos, às épocas, e não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados, ou seja, o povo sabia do que Paulo estava falando, com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Para quem que vem esse dia? Lembra que o pastor está trazendo isso para a igreja, para os irmãos. Pastor Martino Pozella. Quando andarem dizendo, quem é que está andando dizendo? O mundo. Paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Tá? O que a gente vê aqui? Essa paz e segurança não é a igreja que vai dizer. A nossa paz é Cristo e a nossa segurança está nele, não está baseada em governo humano. Está falando de um momento que a gente vai ver em outros vídeos a respeito dos selos. Mas de qualquer forma eles estão dizendo paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto? Quem disse que não é avisado? É avisado sim. Aqui está para dar a luz, e de modo nenhum escaparão. Tá? Verso 4. Mas vós, quem? A igreja, vocês, irmãos em Tessalônica, não estão em trevas, para que esse dia vos apanhe como ladrão e vos apanhe de surpresa. Porque vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Então, a vinda de Jesus como um ladrão, ela não se refere à igreja, porque a igreja não está em trevas, a igreja está na luz. Lembra? Fomos transportados de um reino de trevas para um reino de luz. Tá? Ele disse aqui também que a vinda de Jesus não é para assustar. Mas para mostrar que muitos serão pegos. Pronto. A vinda de Jesus não é para assustar, mas quem disse que essa vinda não é para assustar? Lucas 21 e o verso de número 26. Olha o que a Bíblia diz. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Olha só. Será sim de susto, será de terror e será de angústia, tá? Então a gente não pode ignorar isso. Por que eu trouxe esse vídeo, irmãos? Porque tudo isso é fruto, são detalhes de uma doutrina chamada iminência, de que Jesus ele pode vir a qualquer momento. Isso não é verdade. Mas o apóstolo Paulo pregava isso. Não, o apóstolo Paulo não pregava isso, porque Daniel capítulo 2, a Bíblia fala de reinos. Daniel capítulo 2, ele mostra uma estátua, onde aqueles reinos só seriam destruídos quando uma grande pedra, não cortada por mãos humanas, atinge os pés daquela estátua. Daniel ele sabia que haveria 10 reinos que ainda se levantaria, que seriam os pés da estátua. Então então Paulo, ele jamais pregaria que a vinda seria naqueles dias, porque haviam profecias a serem cumpridas. Paulo não pregaria que viria naquele momento, porque Paulo sabia que muitas coisas ainda aconteceriam. Prova disso é que o Apocalipse foi escrito depois de Paulo. Como é que a igreja já esperava o arrebatamento nos dias de Paulo, se João ainda nem tinha escrito a respeito de selos, taças e trombetas? Então, existem sim sinais
A vinda de Jesus não é num abrir e fechar de olhos. Jesus não vem para a sua igreja como um ladrão na noite. E a vinda de Cristo será, sim, aterrorizante para aqueles que não estiverem em Cristo. Então, essa doutrina da iminência a qualquer momento, isso não é bíblico, porque o próprio Jesus, ele deixou sinais. Eu espero que os irmãos guardem isso e pensem em uma coisa. Quem serve a Deus em tempo de paz, com medo de uma volta iminente, essa mesma pessoa, ela vai servir ao anticristo, porque ela vai ter medo daquele momento de terror. A nossa fidelidade a Deus, ela tem que ser dada por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por nós. Gratidão. Amém? Que Deus abençoe a todos.